Mais uma vez, paz a todos. Nós queremos adorar e louvar e salmodiar o nome do nosso Deus mais uma vez. E temos feito isso dentro das nossas limitações, porque somos humanos, mas nós temos procurado prestar o melhor, a excelência ao nosso Deus, um Deus que cura, que renova, que transforma. E eu quero notificar, eu quero engrandecer muito mais do que é grande o nome do nosso Deus esta noite, e anunciar-lhes que Deus está curando neste lugar, que Deus está renovando, que Deus está nos dando uma chuva copiosa, alvissareira dos céus sobre nossas vidas. Eu queria que você estivesse atento a este momento tão especial, que este lugar, que esta comunidade, que esta igreja está vivendo. E certamente é tempo de colheita para este lugar. Você que plantou, você que chorou, você que saiu como semeador, em choro e em lágrimas, é tempo de você voltar com os feixes na mão, cantando e adorando o nome do nosso Deus. Meus amados, eu quero aproveitar que estão em pé. Eu queria que você tomasse posse da sua Bíblia Sagrada e comigo abrisse no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 6 e alguns versos conseguintes ao verso 6. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 6 e alguns versos conseguintes ao verso 6. Eu quero aguardar que vocês possam encontrar o livro de Josué e compartilhe da Bíblia com seu irmão da esquerda ou da direita, se porventura, se por acaso ele esteja sem Bíblia, que eu não acredito que ele esteja. Mas se ele estiver, talvez tenha algum motivo muito forte para que esteja num culto sem Bíblia. Mas ceda a sua a ele. Amém. Glória a Deus. Nos diz assim o texto sagrado: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jofoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor Deus falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluia! Pai, no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te adorar neste lugar. Eu estou cônscio da minha pequenez e da minha fragilidade. Eu estou cônscio, meu Deus, das minhas limitações. Tu sabes quanto eu sou falho
e quanto eu sou limitado. Mas através da ação do teu Espírito esta noite, e sob a tua misericórdia, e sob a tua graça, a tua maravilhosa graça, porque nenhum de nós seríamos merecedores de estarmos nesse lugar, se não fosse a tua maravilhosa graça sobre nossas vidas. E sob esta graça, sob esta misericórdia, eu lhe peço mais uma vez, venha falar com a tua igreja, venha falar com o teu povo. Trate conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. A tua voz é doce a nós, é aprazível. Nós queremos ouvir. A tua voz é bússola para nós. A tua voz é a maior revelação e a maior profecia que possa existir na face da terra. Porque a tua palavra tem toda a veracidade. E nós queremos mais uma vez ouvir a tua voz no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, amado. Muitíssimo obrigado por você ter ficado mais alguns minutos em pé. E nós queremos esta noite, com a ajuda de Deus, falarmos dentro de um tema: vencendo os gigantes. Diga assim comigo: Caleb foi escolhido pelo Senhor para conquistar ao lado de Josué, e eu fui escolhido para conquistar pelo meu Senhor esta noite. Amém. Aleluia! A palavra do Senhor, meus amados, nos mostra em todo o seu contexto o que é eleição e o que é separação, de como Deus tem para cada um de nós uma porção poderosa, e de como a personalidade humana infiltrada, muitas vezes introjetada, colocada dentro da pessoa por Satanás, faz com que ela perca o momento de bênção, o momento todo especial e singular para essa pessoa que serve ao Senhor. O contexto nos revela o que é eleição e o que é separação. Meus amados, nós temos que entender que muitas vezes o homem pode perder essa porção de Deus, e que ele se distancie daquilo que realmente Deus criou. Você está aqui hoje porque o dia em que você estava no ventre da sua mãe, Deus desejou que você fosse um servo ou uma serva dele. Deus te fez promessas. Então, de um lado nós temos um Deus que escolhe e um Deus que faz promessas. De outro lado tem um povo que precisa caminhar e acreditar nas promessas de Deus, que certamente, se você não caminhar e você não acreditar nas promessas de Deus, em vão vai ser as promessas de Deus sobre a sua vida. No texto e a parte do contexto que nós temos lido esta noite, não estamos falando de uma comunidade, não estamos falando de uma igreja local, não estamos falando de um bairro, não estamos falando de uma cidade, de um município. Nós estamos falando de uma nação. E Deus prometeu a essa nação através da pessoa de Abraão, e agora através da pessoa de Moisés, que está liderando este povo. E até então Josué ainda não é o seu sucessor, como no texto que nós acabamos de ler, mas existe uma promessa, que eles saíssem do Egito e entrassem na terra prometida. Isso é promessa, e promessa de bênção. E o que está me chamando a atenção é que de uma nação, só 2 famílias puderam herdar as bênçãos prometidas de Deus: a família de Josué e a família de Caleb. E porque os demais não conseguiram abraçar, apalpar, concretizar as bênçãos de Deus sobre a vida deles, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, quando viram os gigantes na frente, e desanimaram em caminhar e em marchar. Deus então diz e profetiza sobre a vida de Caleb, sobre a vida de Josué, que os dois, com a herança da sua casa, iriam entrar na terra prometida, ou seja, iriam abraçar a bênção que Deus havia lhes prometido. E eu vou dizer uma coisa para você esta noite:
E não fique escandalizado com aquilo que eu vou lhe dizer. Se você tem espírito de covarde, se você se acovarda quando vê os gigantes à sua frente, se você desiste das bênçãos facilmente, se você as entrega de mão beijada à mão do gigante, do Anakim, se isso lhe traz medo, saiba que as promessas de Deus não podem se concretizar sobre a sua vida. Mas se você tem um espírito de conquistador, se você tem um espírito de Caleb, certamente você é um dos vencedores que há de apalpar e abraçar as bênçãos de Deus oferecidas e prometidas sobre a tua igreja, sobre o seu povo. Aleluia! Meus amados, quando nós temos esta marca de promessas, marca de chamada, em nós temos um espírito apostólico. E Caleb, ele foi marcado com um espírito diferenciado. Nós muitas vezes ouvimos esse termo. Nas Olimpíadas se instaura muito essa questão de dizer o espírito olímpico no atleta, o espírito disso, o espírito daquilo. E na verdade o espírito é um sentimento. E o sentimento especial, e o sentimento diferenciado que Caleb tinha, é aquilo que nos impulsiona para vivermos numa dimensão nunca vivida de vida. Vocês estão lembrados do filho pródigo? O pentecostal adora, muitas vezes na sua maioria, pregar e massacrar só o que foi embora. A palavra pródigo, no seu original, tanto Desmão, dos maiores intérpretes do grego, como o próprio dicionário da língua portuguesa, define pródigo por esbanjador de bens. Pródigo quer dizer esbanjador de bens. E se você analisar a parábola, você vai perceber que o pai não chamou só o mais novo. A Bíblia diz que ele chamou os 2 filhos e repartiu entre eles os bens da fazenda. Ou seja, o Talmud, que é o livro das tradições judaicas, diz que não se pode fazer uma partilha sem que todos os herdeiros estejam presentes na reunião. E o pai estava fazendo uma partilha. Ou seja, ele repartiu a fazenda entre os 2 filhos. É lógico, o mais novo pegou a sua parte e caiu fora. E diz a Bíblia que ele foi gastar os seus bens em terras longínquas, em terras longes. E foi aos lugares baixos da sociedade, foi ao submundo da sociedade. Gastou os bens com meretrizes. Mas o que está me chamando a atenção é o irmão mais velho, porque pródigo quer dizer esbanjador de bens. Muitas vezes tem crente esbanjando os bens dentro da própria igreja. Ele é um bom guardador de regras, ele adora o estatuto da igreja que ele pertence, ele adora dizer para o outro: a sua igreja tem doutrina, porque se entende por doutrina costumes culturais, achando que o outro, por não estar prezando um costume cultural, está fora da direção de Deus. Está cheio de gente assim, pensando assim, vivendo uma casca religiosa. E o filho mais velho, ele vivia uma casca religiosa e se tornou pródigo também. E a Bíblia nos dá margem a entender isso. Por quê? Pródigo é esbanjador de bens. O filho mais velho, ele era um bom guardador de regras, ele era um bom religioso, mas não soube desfrutar daquilo que lhe pertencia. Quando o filho mais jovem retorna, resumindo, porque o tema da mensagem não é esse, só estou colocando como exemplo de se perder bênçãos. Quando o mais moço retorna,